Quando nós estamos, ou para nós que já passamos pela idade de vocês, é interessante notar embora as diferenças de épocas, de datas que nós já passamos, mas é interessante notar que o princípio da adolescência é o mesmo. Só muda a época. Muda as épocas, as tecnologias, a forma de se trabalhar com os adolescentes, mas o conceito é o mesmo. Época de mudanças. Vocês estão em épocas de mudanças. Quantos daqui hoje trabalham? Leandro? Não, é adolescente, né? Adolescente, parece para os adolescentes. Os velhão a gente sabe que a maioria trabalha, né? Leandro trabalha. Quantos aqui estudam alguma coisa em termos técnicos, por exemplo, Senai? Hã? Só o Leandro também? Eita, vida boa, né? Dos outros, né, Leandro? Meus irmãos, é muito bom falar com vocês. E quando me convidaram para palestrar, eu falei, rapaz, acho que para falar com adolescente não tem escapatória. Do meu ponto de vista, não tem escapatória. É claro que pastores melhores, pessoas que têm uma bagagem melhor, podem pregar em qualquer lugar. Mas eu penso que as palavras do sábio Salomão, ou em Provérbios ou em Eclesiastes, é para vocês. E a palavra de hoje vai justamente trazer em um desses livros. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Provérbios capítulo 3, vou fazer a leitura dos versos de 1 ao verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. O livro de Provérbios, meus queridos irmãos, ele tem uma característica toda especial. Porque hoje, aqui no Brasil e no resto do mundo, muitas coisas que são ensinadas através de provérbios. E é interessante que Salomão usa dessa sabedoria que o próprio Deus lhe deu, no qual o único homem que viveu aqui na terra foi superior a Salomão, foi o próprio Jesus. E ele usa disso para trazer esses provérbios. O Provérbios, ele é separado em 3 grandes coleções. A primeira vai do capítulo 1
ao capítulo 9, a coleção 1. Depois do 9 ao 25 vai a coleção 2 e o restante dos capítulos vão à coleção 3. E se vocês analisarem, para um mês que é mais completo, vamos dizer assim, como o mês de março, que tem 31 dias, Provérbios também tem 31 capítulos. Ou seja, um capítulo para cada dia do mês. E é interessante que ele vem trazer regras, vem trazer situações que são corriqueiras da nossa vida, mas que muitas vezes passa despercebido. Este capítulo em especial, os estudiosos chamam que é a terceira palestra dessa primeira parte de Salomão. E essa terceira palestra, ela vai começar com um termo meio esquisito, que chama de quiasmo, mas que é interessante que ela começa com uma chamativa, né? Ou para quem é dirigido. E depois ele começa com a admoestação. Isso está no versículo 1. Ele começa com, filho meu. Então, olha, o destinatário é você. E ele vai terminar essa palestra também, só que invertendo. Ele vai terminar com uma admoestação, e depois a quem é destinado a demonstração. Se vocês perceberem no verso de número 12, ele vai dizer, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então ele dá a demonstração, ele começa com o destinatário e começa com a admoestação. E ele finda com a admoestação para quem é o destinatário. Então essa palestra é para vocês. Essa palestra, né, como é chamada, como os estudiosos chamam, é para vocês. E é interessante que este texto de Salomão, o capítulo 3 de Provérbios, ele vai muito encaixar com a vida de vocês hoje. Porque nas mudanças que há com os adolescentes, como eu disse, independente da época, independente da situação, essas mudanças acontecem. É interessante que ele vai tratar algumas coisas muito importantes para a vida de vocês. Dos versos de 1 a 4, ele vai tratar de uma introdução. E por que é importante para vocês? Porque primeiro ele vai dizer assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e guardes no teu coração os meus mandamentos. Mas Salomão não tirou isso do nada. Se nós observarmos em vários textos da Bíblia, principalmente nos 10 mandamentos, por exemplo, Deuteronômio 6, também, ele vai trazer essa instrução para vocês. Porque nessa fase que vocês estão, meus queridos, é muito fácil nós esquecermos daquilo que os pais nos ensinam. Porque é a época da transição. É interessante quando nós falamos com crianças na idade do Mateus, na idade do Tiago, na idade da Melina, eles já começam a identificar essa mudança, de não ouvir aos seus pais. Mas quando nós falamos, por exemplo, com a Alice, com a Cecília, eles já atendem mais. E vocês já estão na fase de que não querem mais. Olha, será que meu pai, será que minha mãe realmente sabe o que está falando? Muitas vezes nós pais, temos a impressão que a gente fala as coisas com vocês, entra por esse ouvido e sai pelo outro. Porque todo dia, como a Rosana acabou de só balbuciar aqui, todo dia a gente fala a mesma coisa para vocês. E no outro dia vocês estão fazendo a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor, e esse texto é interessante porque ele vai trazer assim, olha, ele sempre vai trazer para você uma admoestação, mas ele também vai trazer para você uma promessa.
Então ele, normalmente nos versos ímpares, tirando um ou outro verso, mas normalmente nos versos ímpares desses trechos que nós lemos, ele vai trazer uma admoestação para vocês. Mas depois ele traz uma promessa. E o grande cerne da questão, o grande segredo aqui, é que justamente, ao se esquecer dessa promessa, é o que ele vem na conclusão aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a repreensão, porque às vezes a gente esquece. Mas, olha que interessante, a introdução dos versos de 1 a 4, ele começa com isso. Agora, ele pede para que você obedeça, para que você não se esqueça dos ensinos, para que você guarde isso no coração. Por quê? No verso 2 ele vai dizer assim, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É interessante vocês olharem hoje como está a situação, muitas vezes, dos seus colegas de escola. Talvez aqui alguns estudem com colegas de escola, de classe, cujo eles têm uma vida, vamos dizer assim, uma vida reta, uma vida certa, mas também pode ocorrer, isso independente da classe social. Vocês encontram colegas seus que muitas vezes estão afundados no mundo de bebida, na idade de vocês, ou no mundo de drogas, ou que estão completamente revoltados com os seus pais. Mas o que acontece? Muitas vezes esses tipos de pessoas, eles estão muito mais propensos a ter vamos dizer assim, a sua vida roubada, ou quando não, a sua morte vinda mais cedo. Então, Salomão aqui ele exorta, olha, guardem a minha palavra, porque eles vão te aumentar a vida, vão te dar paz. No verso 3, verso 4, ele também vai fazer essa mesma jogada. Ele vai dizer assim, não te desamparem a benignidade e a verdade e a fidelidade. Sejam fiéis ao que os ensinos da palavra do Senhor, os ensinos que seus pais dão a vocês. E ele fala isso para que vocês segurem com tanto desejo, com tanta vontade, que ele vai dizer assim, atas ao teu pescoço. E aí ele vai dizer, escreve nas tábuas do teu coração. Vocês percebem que nesses 4 versos aqui, a palavra coração apareceu 2 vezes. E é interessante que, para quem foi escrito, o povo de Israel, o coração é como hoje nós dizemos, né, que é a nossa mente. O que a nossa mente nos guia? Para aquele povo era o coração. Eles entendiam que o coração estava todo o caminhar deles. Mas hoje também, né? Quando as meninas estão apaixonadas, o meu coração. E é assim que vocês dizem, o meu coração está assim muito apaixonado por aquela pessoa. Não é diferente hoje, né? A gente ainda considera, mas no povo de Israel era ainda mais. Eles falavam, olha, é o coração. Então, Salomão ele diz, olha, guarde no teu coração. Por que você tem que fazer isso? Aí ele vai dizer, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você vai achar graça diante de Deus, mas não só diante de Deus, também diante dos homens. Esse achar graça é que você vai ser uma pessoa que os outros vão te olhar, e os outros vão, quando conhecem a palavra de Deus, agradecer a Deus pela vida de vocês. Agora, dos versos 5 ao verso 8, ele vai, que é o corpo dessa palestra,
ele vai nos mostrar 3 lições que vocês devem ter na vida de vocês. A primeira lição que nós vamos aprender está no verso 5. É confiar no Senhor. Ou seja, vocês têm que ter confiança no Senhor. Mas, novamente, a palavra coração vai aparecer aqui, de todo o teu coração. Por que você deve confiar no Senhor? E ele vai dizer assim: e não te estribes no teu próprio entendimento. A fase que vocês estão é uma fase que vocês estão experimentando as coisas. E normalmente vocês vão experimentar as coisas guiados por aquilo que os seus colegas, suas colegas, de mesma idade de vocês, estão também experimentando. Então, se vocês se guiarem pelo seu próprio entendimento, pela sua própria capacidade, há um grande perigo, a Bíblia vai nos dizer. Por quê? Porque ele fala assim: olha, vocês vão se guiar não pelaquilo que a palavra de Deus diz. Eu fiz um teste com as minhas filhas. E um dia eu perguntei para elas: escuta, quanto tempo vocês passam assistindo Netflix? Depois que sai da escola, né? Tá? A tarde toda. E aí eu fiz a segunda pergunta. E aí, às vezes o pai tem que ser meio radical, né? Porque aí a gente dá um choque e vocês ficam espertos. Aí eu fiz a seguinte pergunta: e quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Aí houve um certo silêncio por algum tempo, porque pouco se leu a Bíblia, pouco se ouviu da instrução do Senhor. Então aqui Salomão diz para vocês: olha, voltem, porque se vocês se guiarem pelo seu próprio entendimento, e não é diferente porque vocês são adolescentes, tá? Porque os adultos fazem as mesmas coisas. Muitas vezes a gente passa horas e horas em frente a uma televisão. E às vezes quando a gente tenta ler alguma coisa, né, ou a palavra do Senhor, principalmente, às vezes em 30 minutos nós já estamos assim, ó. Mas a palavra aqui diz que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos ter Ele com todo o nosso coração. Porque a gente vai passar a não ter o nosso coração nos guiando, mas sim a confiança no Senhor. Mas uma segunda lição que ele vai nos trazer aqui é da humildade. Ele vai nos dizer assim, no verso de número 7. Ele vai voltar a falar sobre a questão da sabedoria do conhecimento. Ele vai dizer assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós temos que ser humilde, não arrogante. Hoje é comum, vocês podem não falar, mas as atitudes mostram isso. É comum vocês ouvirem os seus pais, ou ouvirem os seus professores, ou para vocês que frequentam a igreja, ouvirem ao pastor da igreja, aos seus presbíteros. E no entanto, vocês pensarem, não é bem assim. Eu
acho que não é dessa forma. Vocês podem até não falar, mas a atitude que demonstram é exatamente isso. Mas é interessante que, como eu disse, né, essas partes de provérbio, normalmente nos versos ímpares, vai dizer para vocês, olha, essa é a demonstração, essa é a condição que vocês têm que viver. E nos versos pares ele vai dar o porquê, ou seja, é a promessa. No verso 6, aliás, no verso 8, ele vai dizer assim: isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Porque muitas vezes a gente fala para vocês, olha, não beba muito refrigerante, não coma muito isso. Na minha época, eu vou contar uma história para vocês da minha época. Eu trabalhei muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Praticamente eu não, acho que talvez muitos aqui, que são mais velhos, tenham essa mesma situação. Então nós não tivemos assim uma adolescência, mas eu trabalhava numa função que chamava de office boy. Já ouviram falar disso? Office boy? Não? Já? O que era um office boy na época? Era aquele que pegava assim, os documentos de alguma empresa, ia num cartório, ou tinha que comprar alguma coisa lá no centro da cidade. Então nós tínhamos essa atribuição. E era cheio. Na época era comum você encontrar na cidade vários adolescentes andando para um lado para o outro como office boys. E na minha época tinha algo chamado de fliperama. A aventura daqueles moleques era fazer duas coisas, aliás, três coisas. Primeiro, eles tinham que terminar o trabalho deles rápido. Era a primeira coisa que eles tinham que fazer. A segunda é que eles iam comer uma coxinha. E aí, como a empresa dava dinheiro para eles almoçarem, não comer coxinha, eles pediam a nota com o valor do preço do almoço e gastavam aquele dinheiro no fliperama. Acontece que, se você olhar para essas pessoas que eu conheci naquela época e tinham a mesma função que eu, e hoje, né? A minha época já faz 30 anos. E hoje, essas pessoas já não estão com a saúde tão perfeita. O que Salomão quer dizer aqui é justamente isso. Para a época, essas pessoas achavam que eles estavam fazendo uma grande coisa. Eles eram, como diz aqui, eles eram sábios aos seus próprios olhos. Mas, como a promessa aqui era de saúde para o teu corpo, isso não traz saúde. Então pensem bem o que vocês fazem hoje. O que vocês comem hoje. Até isso faz toda a diferença para vocês. A UPA completou 33 anos. 33 anos para o povo de Israel na época. No caso de Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos. Ele já era um mestre. Então os mestres já era vida adulta, completamente adulta. A UPA aprendeu ao longo desses tempos. Cada UPA que passou. Eu na minha época também fui da UPA. Aqui. Mas cada UPA que se passa, ela tem que ter esse conceito formado no seu coração. Seja humilde perante o Senhor, para que vocês tenham saúde. Uma terceira lição que vai ensinar aqui nesse corpo, dos versos de 5 a 10, é a adoração. E é interessante aqui, eu sei que a maioria de vocês ainda não, com exceção do Leandro aqui, que mesmo
já disse, mas ele vai falar também com o que você adquire, ou seja, com os teus bens. Ele vai dizer assim, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui ele vai dizer para que você adore ao Senhor. E é interessante que Davi, ao cometer um grave erro, quando ele pediu para que o chefe do seu exército corresse por todo o reino de Israel, para que ele fizesse um recenseamento, ou seja, para ele contar quantas pessoas haviam no reino de Israel. Joabe tenta admoestar Davi, mas Davi fala, não, vai, tipo assim, eu não mandei, eu sou rei, vai fazer o que eu estou mandando. E Joabe foi, só que o Senhor não havia mandado Davi fazer isso. E é interessante que Davi, ele sente no coração que ele pisou na bola com Deus. E aí Deus vai dar um castigo para Davi. E ele dá 3 opções para Davi, e Davi escolhe cair nas mãos do Senhor. Porque ele preferia cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. E Deus assim o faz, Deus castiga o povo. Quem errou foi Davi, mas Deus castiga o povo porque ele era o representante. Mas teve um momento que Deus manda que o anjo vingador pare. E ele parou num lugar de Ornã, o Jebuseu. E lá Davi vai sacrificar ao Senhor. E aquele Ornã, ele queria dar a Davi. Falei, não, sim, pode, porque Davi queria comprar aquele campo. Mas ele falou, não, te dou de graça. Ele falou assim, não, eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. Davi nos dá uma grande lição, assim como aqui o texto de Provérbios, que nós temos que honrar ao Senhor, até mesmo com os nossos bens, até mesmo com aquilo que nós ganhamos, que vem da mão de Deus, nós temos que honrar. Por quê? Aí vem a promessa novamente. Com essa adoração, ele diz que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Então ele ensina aqui essas coisas. Ele ensina para que você honre, para que você tenha confiança, aliás, para você ser humilde e para que você adore ao Senhor. Mas, como vocês estão numa época de grandes mudanças, como vocês estão numa época que às vezes vocês não querem ouvir, às vezes pode acontecer de vocês não ouvirem. E aí sabe o que vem? No mínimo, uma bronca dos pais. Ainda é leve, né? Mas o duro é quando vem a repreensão do Senhor. E é o que nós vamos concluir aqui. Às vezes pode acontecer que você seja disciplinado pelo Senhor, por algo que você cometeu, por algo que você fez. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfadonhes com a sua repreensão, né? Às vezes nós pensamos assim, mais uma vez meu pai vai falar isso para mim. A palavra do Senhor diz, não rejeites, porque acontece que tanto os pais como Deus só repreende porque Ele ama vocês. Porque se não amasse, eles deixariam vocês fazerem o que vocês quiserem. Que do ponto de vista de vocês, isso seria maravilhoso.
Mas como nós aprendemos aqui, que nós não podemos guiar pelos nossos próprios pensamentos, porque se nós nos guiarmos pelos nossos próprios pensamentos, nós não vamos ir para um caminho bom. Mas confie no Senhor, porque Ele o ama. Porque é como diz aqui, ó, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Essa palavra não é só para vocês, mas é principalmente para vocês. Porque também os adultos têm a mesma lição a aprender. Mas principalmente a vocês, neste aniversário, nesses 33 anos, vocês temam ao Senhor, vocês confiem no Senhor, vocês honrem ao Senhor. E se o Senhor te der um puxão de orelha, não te fadonhes, porque saiba que esse Deus os ama. Saiba também que se os seus pais, que são autoridade diante de Deus para vocês, eles também os amam. Então essa é a mensagem que a palavra do Senhor tem a vocês. Confiem, sejam humildes e adorem ao Senhor. Temam a esse Deus, guardando os mandamentos do Senhor e atendendo cada vez que o Senhor os repreender. Que o Senhor os abençoe.